Boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui mais uma vez no Clube de Leitura do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Meu nome é Elizabeth Jaime Maia, eu sou uma das líderes do comitê. Eu vou fazer minha autodescrição, né, para quem está participando pelo YouTube e tiver baixa visão, conseguir me perceber como eu sou. Eu sou uma mulher preta, né, de pele escura, estou com o cabelo até o ombro, estou com uma camisa, uma blusa de frio bege, uma calça preta, estou sentada numa poltrona e atrás de mim tem uma tela com as três que estão participando aqui do painel e a foto do livro que a gente vai falar hoje, que estou aqui para vocês, né, O Ano que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, né? Então, vou falar um pouco do Grupo Mulheres do Brasil. Para quem não conhece o grupo nasceu em 2013, né? Ele vai fazer 10 anos no ano que vem, uma iniciativa da empresária Luísa Helena Trajano. Ela foi convidada para estar em Brasília para falar sobre empreendedorismo feminino. E a Luísa Helena Trajano, ela não quis sozinha, né? Ou então só trazer aquelas empresárias mais conhecidas e mais famosas. Ela pediu para que a Endeavor indicasse outras mulheres empresárias, pequenas, médias, microempresárias, inclusive mulheres da comunidade. Então, no café da manhã, antes do encontro, né, com a então presidenta Dilma Rousseff, que era para falar sobre empreendedorismo, elas perceberam que elas tinham muito pouco para pedir para o Brasil, mas para devolver para o Brasil. A partir daí nasceu o Grupo Mulheres do Brasil, né, com 40 mulheres. Hoje nós somos em 115 mil mulheres. Estamos aqui no Brasil, em todas as capitais. Em algumas cidades, estamos em mais com os estados, em mais de uma cidade, né, como São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, Porto Alegre. A gente tem vários núcleos. E também fizemos uma expansão internacional, e hoje nós estamos em todos os continentes. Em todos os continentes tem um núcleo do Grupo Mulheres do Brasil, que são como se fossem filiais de uma empresa, né? E o objetivo do Grupo Mulheres do Brasil é construir um Brasil melhor para todos, todas e todos, a partir do protagonismo feminino, desse olhar feminino para a construção desse país. Nós somos divididas em grupos de trabalho, em comitês, né? Comitês temáticos, e esse evento de hoje, que é o Clube de Leitura, é uma iniciativa do Comitê de Igualdade Racial, que tem como objetivo ter mais mulheres negras em cargo de liderança e em posição de poder. Então, o Clube de Leitura começou na pandemia, aonde a gente traz autoras negras, né, brasileiras ou não, para a gente discutir esses livros e trazer esse protagonismo de autoras negras, e também tem um outro olhar, né, uma nova narrativa a partir de um olhar de uma mulher negra. Então, esse é o Clube de Leitura. Está aqui comigo, né, a Luciana Lima, e hoje estreando a Ana Cláudia. Então, a Luciana vai se apresentar e depois a Ana Cláudia se apresenta. Por favor, Luciana. Olá, boa noite. Participo do Clube de Leitura e, para mim, está sendo uma experiência enriquecedora. Tenho aprendido bastante e é uma alegria novamente participar. Eu estou de vestido longo, rosa, tenho cabelo crespo, uso óculos, estou com um brinco grande e uma encharpe. Para quem não pode me ver, então, aí está a descrição. E tomara que a gente compartilhe mais, compartilhe melhor as percepções que a gente teve durante a leitura que a gente fez desse livro, que, para mim, foi importante. Olá, eu me chamo Ana Cláudia, sou estreante no Clube de Leitura do Grupo Mulheres do Brasil. Espero poder contribuir, espero poder colaborar bastante também. Para quem me percebe, eu estou de calça verde, uma blusa preta, eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado. Estou aqui para poder contribuir com vocês. Começando aqui, né, vamos falar um pouco de quem é a Shonda Leanne Rhimes, né, que é conhecida como Shonda Rhimes. Ela nasceu em Chicago em 13 de janeiro de 1970.
é mais conhecida como Shonda Rhimes. É uma... Opa, perdi aqui, saiu a tela. Fui tanto diminuir a tela para poder enxergar. Ela é uma roteirista, cineasta, produtora de televisão norte-americana e a criadora da produtora Shondaland, né? Meu sonho é conhecer a Shondaland, né? Então, ela é uma escritora, todo mundo conhece aí pelas séries que ela fez, Grey's Anatomy, Scandal, e várias outras. Ela é bastante conhecida, é uma escritora negra, roteirista negra, e a gente vai falar um pouco das nossas percepções aí sobre o livro, né? Eu fiquei encantada com o livro, já ouvi falar, mas nunca tinha lido, e foi uma leitura que me impressionou. Então, vamos lá, começar aí falando aí as percepções sobre o livro, depois eu volto. Você quer falar, Ana? Pode ser. Pode. Você falou do segundo capítulo, é importante a gente começar por esses primeiros capítulos. Como é que foi essa leitura? Eu vou falar, então. Iniciando a leitura, né, a Shonda, ela se apresenta para a gente. Ela parece ser bem sincera e ela é muito engraçada. E ela, por ser roteirista, ela faz a gente ficar interessada no livro dela, né? Então, ela se dispe assim, ela se apresenta como um nu mesmo, e ela vai falando quem é ela, a família dela. Ela tem as 3 filhas dela, ela vai contando essa história para a gente no primeiro capítulo. Só que no primeiro capítulo também, a minha percepção é que dá para perceber, ela se intitula Uma Boa Mentirosa, né? Ela se intitula Uma Boa Mentirosa e ela fala que ela gosta de criar coisas, então ela gosta de mentir, ela gosta de criar histórias, o que tem muito a ver com a profissão dela. E aí ela participa isso com a gente e dá para perceber que naquele capítulo ali já dá para perceber que a Shonda dela está escondendo alguma coisa, né? Então a gente vai lendo a história, a gente vai percebendo que a Shonda dela é apesar de ser uma roteirista muito premiada, né, muito importante, ela também é uma mulher comum, como a gente. E dá para perceber, no primeiro capítulo, tudo isso no primeiro capítulo, que ela está muito cansada, né? Da forma como ela se apresenta, né, ela vai montando a história, dá para perceber que ela está cansada, mas ela está cansada a ponto de esquecer de viver, né? Porque ela vai fazendo as tarefas de forma automática e ela não vive, ela só vai fazendo, o que é muito comum. Muito comum. E é uma coisa que ela traz bastante, né, quando ela conta um pouco aí da história dela, que eu achei muito interessante, né, quando ela faz... ela é uma pessoa tímida, né? Eu nunca imaginaria que ela fosse uma pessoa introvertida. Pelo que ela escreve, pelas histórias que ela cria, eu sempre imaginei que ela fosse uma pessoa muito extrovertida. E ela começa a contar que ela sempre usava óculos de fundo de garrafa, e uma menina muito extrovertida, é a filha mais jovem de um casal que tem 6 filhas, né? 6 filhos, né? Então ela conta que o mundo dela era dentro do armário, dentro da despensa da casa dela, aonde ela criava todas as histórias, né? Então é muito bacana como ela fala assim: eu sou uma mentirosa. Eu sou uma mentirosa, eu gosto de contar histórias. Então, como ela viveu toda aquela construção dentro daquele armário. Uma coisa que me chama a atenção é que ela fala como a mãe dela permitiu isso, né? A mãe dela não era abria o armário para falar: me pega uma lata de milho que eu vou usar para cozinhar. Mas ela permitia que a filha ficasse naquele espaço e ali ela se sentisse segura e criasse o seu universo. Acho que isso é muito pouco. A mãe dela não tentava, não, sai daí, vai brincar com a boneca ou vai fazer uma outra coisa. A mãe dela deixava que ela transformasse aquela despensa no universo dela. Acho que isso muito me marcou bastante, essa forma que a mãe dela trabalhou com ela. O que me chamou a atenção assim no livro é que ela é muito diferente de mim.
é muito diferente. Enquanto ela estava se apresentando, e aí você vai lendo o livro, quem é? A gente não conhece. Então, quem é ela? E aí ela se apresenta como uma pessoa tímida, se apresenta como uma pessoa que, muitas vezes, todas as coisas que apareciam para ela dizia não. Né? E, o contrário do que acontece muitas vezes comigo. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, no que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender aqui? Porque é totalmente o contrário. E aí, o que eu achei interessante não é uma questão só de você dizer não e, de repente, você vai passar a começar a dizer sim. Não é só isso. Né? A gente começa, no meu desenvolvimento da leitura, a gente começa a entender que o sim e o não, ditos na hora certa, no período certo, da forma mais consciente que a gente consegue, é um bom momento para você responder o sim ou não. Como, no caso dela, era sempre não, 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 em sua maioria, ela precisou fazer essa mudança, essa virada de chave e começar a responder sim. Por quê? Por causa da timidez dela. Era uma pessoa que não gosta de câmeras, não gosta de público, não gosta de se expor. Então, ela teve que fazer esse movimento. Então, eu comecei a fazer uma leitura fazendo um movimento contrário na minha vida, né? No meu dia a dia, nas coisas que eu faço. E ela me ensinou sobre a importância da consciência que você tem, em que você se encontra em algumas situações desconfortáveis, não favoráveis, e que você não está segura, e, de repente, você se desafia. Se desafia a estar naquele local, porque é isso que vai transformar você. Sim. Né? Isso eu achei fantástico. Eu achei também um ponto importante sobre dizer sim, que, dizendo sim, ela aprendeu o poder do não, né? Ela aprendeu a importância do não, e ela relata isso, né? Quando ela diz sim para o não. Ela aprende a dizer não, né? Outra parte importante também que eu achei do livro, do capítulo 2, que eu, inclusive, até chorei, eu estava comentando aqui, quando a irmã dela fala as 6 palavrinhas mágicas, né, do livro, e ela se sentiu... na verdade, ela foi meio que obrigada, né, a participar de um evento onde ela ia conhecer o presidente, foi um jantar, ela tinha que conversar com as pessoas, tinha que interagir, tudo que ela não era, né, era o maior desafio dela, o principal, né, o início. Ela teve que participar desse momento e ela viu que era divertido. Então, ela se divertiu, ela viu que não era um bicho de 7 cabeças, ela gostou daquilo. Aí foi quando ela se deu conta de que, realmente, ela estava dizendo o não há muito tempo para aquilo, quando era uma coisa que ela deveria ter dito sim, né? E ela não morreu por dizer sim para aquilo, por romper com o medo dela, né? Por ir adiante, por ir além, por se superar. Ela não morreu por isso. Não, a Ana não contou esse jantar aí que ela foi convidada, gente. Era um jantar com o presidente Obama, Barack Obama, e a Michelle, né? E o Carlos Santana. Quer dizer, é até ilógico, né? A pessoa falar assim. A primeira resposta da pessoa ser não. Porque acho que qualquer pessoa... Por isso que eu entendi, porque qualquer pessoa falaria sim, né? É um jantar com o presidente Barack Obama, Michelle Obama, em um evento, com Carlos Santana. Você fala, sim, eu vou. Aonde? Ela não. A ideia dela sempre é falar não. Tanto é que as 6 palavrinhas mágicas que a irmã dela fala para ela diz não para tudo. Né? Você diz não para tudo, né? Então, a irmã dela fala para ela, e ela não tinha dado conta disso, né? Então, quando a irmã dela fala aquela palavra, você diz não para tudo, ela fica com essa reflexão, né? Aquilo vai martelando na cabeça dela, né? Quer dizer, será que eu digo não para tudo, né? Aí ela começa a martelar e começa a perceber como ela começa a agir nas situações, né? Aí surge primeiro um convite para ela falar na universidade, né, ser discursar na universidade, foi o primeiro convite que surge, mas como ia demorar 6 meses, ela falou, bom, daqui a 6 meses eu falo sim, mas ela não se preocupou, porque o prazo era longo. Mas o jantar, né,
com o presidente, que é uma coisa que ela fala que todo mundo falaria assim, a princípio ela falaria não, né? Esse medo dela de se expor, né? Ela tem uma questão de travar, né? De se sentir desconfortável. Ela tem assim sensações no corpo, né? De situações que ela se coloca em desafio, né? Ela fica boca seca, ela transpira, tem apagão, né? Ela trava, né? E assim é uma coisa física, né? Esse medo dela é físico, né? E Beth, uma coisa que eu percebi que ela começa o livro falando assim: aqui você não vai me julgar. Então, muitas das vezes, esse comportamento dela vem pelo julgamento, né? Uma pessoa que ela começou o ano do Sim se importando muito com o julgamento das outras pessoas, e isso limitava ela, né? Isso. Uma outra coisa importante é que, enquanto ia acontecendo a vida dela, né, que teve o primeiro convite, teve as coisas dela, foi contando como é que isso foi se dando, né, como é que isso foi acontecendo, e ela foi praticando a se desafiar e a fazer. E uma das coisas que eu achei muito legais assim que aconteceu é dizer sim para si também. Porque quando ela falava esse não do segundo capítulo, que ela começou a perceber que ela estava se auto-sabotando, né? Estava se escondendo, estava ferindo, e ela não estava feliz, ela percebeu: eu sou infeliz. Sim. Eu sou infeliz. E aí ela começou a perceber isso, e assim, o que eu achei interessante é você começar a dizer sim para você também. Não só para as situações que nos desafiam no dia a dia, não só sim para os outros. No caso, foi a irmã dela que deu esse chacoalhão. Ela, não, pelo amor de Deus, eu percebi, ela tem razão. Mas o sim que ela começou a dizer sim para ela mesma, né? E aí isso acontece quando ela decide emagrecer, né? Ela decide fazer, olhar para o corpo, olhar para si, ver que ela estava fazendo algo, ela estava se escondendo através da alimentação, de comida, todo esse trauma, todos esses medos, e estava se prejudicando, estava se maltratando, não estava se amando. E aí ela começou a dizer: não, é difícil, mas eu vou dizer sim para mim. E isso me pegou, sabe? Nessa leitura. Essa foi a parte que me emocionou. Porque é muito livro. comum, né, que a gente acabe descontando os nossos nãos, os nossos sims, em outras coisas, né? Então, às vezes, a gente acaba ficando meio triste, se isola, outras das vezes a gente come demais, como ela relatava, né, que ela descontava a falta dos sims dela na comida. E ela foi percebendo que aquilo também era uma forma de boicote, né? Ela conta, né? Ela relata que ela estava muito pesada, né? Até quando ela ia ficar se negando a enxergar isso, né? E outra coisa também, para não perder o fio, quando você falou da irmã dela, às vezes a gente precisa... É muito comum, né, que a gente acabe criando inverdades, né, sobre a gente para poder aceitar a vida de uma forma melhor. E, às vezes, a gente precisa que uma pessoa externa dê um chacoalhão na gente, né? E, muitas das vezes, essa pessoa é geralmente alguém que nos ama muito, né? Que quer que a gente rompa, que quer que a gente vá além. E uma coisa que ela fala também, né, que é interessante quando você tem fugas, ela trabalha muito, né? Ela se joga muito, ela escrevia muito, né? Quer dizer, é uma fuga também, né? Então, eu não faço isso, mas ela produzia muito, né? Com uma velocidade, era onde ela se sente inteira escrevendo, né? E é uma forma também de uma fuga, né? Se você não tem uma vida... Ela falava: eu não vou aos encontros, eu não vou aos eventos, porque eu trabalho, eu tenho um trabalho. E, assim, isso que a Elizabeth fala, isso é muito real. A gente costuma dar muitas justificativas, né? Quando aquilo nos apavora, a gente não está muito confortável. Então, ela fazia isso. Eu sou mãe solteira de 3 crianças. E a gente sabe que a gente não usa esse termo mãe solteira. A gente é mãe, né? Ela é mãe. Porque isso é um estigma, dizer mãe solteira. Não, é mãe, é mulher, né? Cuida de alguém. Uma outra coisa que é muito legal, assim, que eu prestei atenção assim no livro, é essa questão das conversas difíceis. Que tem uma parte lá que fala das conversas difíceis que a gente precisa encarar.
Porque, normalmente, as conversas difíceis, a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente não encara, a gente não senta, a gente não passa um tempo para refletir essas conversas, para pensar nelas e como fazê-las. A gente não procura a opinião de outras pessoas que, como você falou, são importantes, que nos amam muito, porque a gente tem pontos cegos. Se não tiver uma outra pessoa que alerta a gente, que sinaliza, a gente não consegue enxergar. Por isso que é importante a gente ter, como ela fala, um grupo de amigos mais próximo, um grupo de familiares. Ela tinha essa rocha, né? Eu não tenho essa experiência. De ter... Eu estou em São Paulo há 16 anos, a maioria da minha família não está aqui, são poucas. E isso me ensinou, né, de que você precisa de companheiras. Nós, mulheres, precisamos de amigas, né? Construir essas relações de amizade mesmo. E, para fazer isso, é um processo em que você vai ter muitas conversas difíceis. Né? Porque ela fala que uma amiga dela pediu uma grande quantia de dinheiro emprestada, né? E aí ela foi falar com a família e tal, não sei o quê. E aí, onde é que eu vou dizer sim? Eu estou no ano do sim, mas eu vou dizer não, né? E aí, como é que eu vou ter essa conversa com alguém, né? Para que eu não venha me machucar, para que eu não venha assumir coisas que depois eu não vou conseguir cumprir, né? E ela tem essa conversa com alguém que ela amava muito, né? Então, muitas vezes, para dizer um sim, você precisa dizer para você, e às vezes você diz para outra pessoa um não, né? Porque você está cuidando de você, porque foi após ela dizer sim para ela, tentar emagrecer, tentar ter um corpo mais saudável. Começa, como ela dizia, que ela demitiu um profissional, porque ele falou, tem que gostar de salada, né? E aí ela já demitiu ele, já uma hora depois ela demitiu o cara. E aí, assim, ela começou a ter essas conversas e começar a entender que, às vezes, o não é o sim para ela mesma, né? E estava nesse processo do ano do sim. Isso foi muito legal. Foi mesmo. E essa relação de amizade também da Shonda, né? Ela relata, né, que ela descobriu, né, que a partir daí, dessa conversa difícil, que a amizade dela não era tão recíproca quanto ela havia criado, né? Quantas expectativas dela achava que era. E aí foi quando não doeu para ela, né, se afastar da pessoa que era tóxica ali para ela, né? Ela relata isso também. Eu achei muito importante, porque a partir do momento que a gente diz sim para a gente, que a gente diz um não para o outro, para dizer sim para a gente está tentando sobreviver. Era isso que ela estava tentando fazer ali. É uma coisa que ela não fazia, e ela estava tentando fazer ali sobreviver, né? Ela traz uma coisa que também eu acho muito... Você falou dessa questão da rede de apoio, né? Ela traz muito essa questão da rede, né? Ela tem poucos amigos, a família dela é a base. E uma coisa que quando você fala dessa rede, ela fala dessa questão de ser mãe solteira, que eu não estou fazendo porque eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, não sou mãe. E a irmã dela, e uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente imagina, né? Poxa, se ele manda show da raiva, deve ser uma coisa, né? Aí aquela coisa que você... E ela pega ela da família que ela abaixa a bola. Porque a família coloca ela, você, aquela menininha, de óculos grosso, que trupicava. A família nunca fazia com que ela perdesse a sua essência. Né, assim, pé no chão, né? Você é aquela, para nós você ainda é aquela menininha, né? Não sobe essa bola não. Mas eu tive não sei o quê. As pessoas pediram, então a família fazia que ela ficasse centrada, né, em quem ela é. Né? Principalmente nesse momento, né, de descoberta, né? Verdade. Uma coisa que ela falou também sobre a rede de apoio, que eu me senti muito bem lendo aquilo e fiquei muito despreocupada, é quando ela fala assim que até as mulheres muito poderosas, ela tem sim uma rede de apoio, por isso que elas conseguem ser poderosas, né? E ela relata das mulheres que trabalham com ela, da mulher que ajuda cuidando da filha dela, que ensina muito para ela também.
E ela é muito grata a ela, né? E aí eu me dei conta de que, às vezes, a gente, como mulher, a gente quer fazer o quê? O mundo dá certo, né? Porque nós somos as Mulheres Maravilha, nós temos o poder, e a gente consegue cumprir com múltiplas jornadas, a gente consegue fazer multitarefas, então a gente consegue ser mãe profissional, a gente consegue estudar, a gente consegue muitas coisas. E a gente não se dá conta que a gente se esgota com isso. E é necessário, sim, ter uma rede de apoio. E a gente não tem que se desculpar por ter uma rede de apoio. Não é um crime ter uma rede de apoio. É totalmente necessário, até para a gente poder ser humano, né? Para a gente poder se autoconhecer, para a gente poder saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, fazer as coisas que a gente gosta também. A gente precisa dessa rede de apoio. E isso me deixou bem tranquila. Eu também gostei muito. Ela não falava, né? Porque as pessoas perguntam: nossa, como você consegue fazer tudo isso? Você tem 3 filhos, e ela percebeu que você não pode vender essa imagem da super. Eu não faço tudo. Eu achei isso assim. A Luísa Helena Trajano, ela fala isso de uma maneira muito bacana. Ela fala da questão da culpa. A Luísa fala assim: nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Nasceu a mãe, nasceu a culpa, né? Porque e o filho, ela fala, os filhos são especialistas em colocar a culpa na gente. E a Jota fala isso. A minha filha é especialista, ela já vem com a faca enfiada no peito e já vira para que você pode ter feito um monte de coisa, mas você não foi no meu recital. Não importa que você levou na escola, que você... Não, mas aquele dia você não foi, né? E ela traz isso muito interessante para a gente trabalhar, nós mulheres, com essa questão da culpa. A gente não vai conseguir dar conta. E uma coisa que ela falou para a filha, que eu achei fantástico: eu não fui porque eu estava trabalhando para poder fazer que vocês tenham suas coisas. Então, assim, a filha também precisa entender, não posso ficar, ai, coitada, e agora, porque eu não estive presente, porque eu não estava. E não, ela já começa a passar para a filha dela que ela não tem que colocar, né, nem de sentir coitada ou nem culpa, e nem colocar a culpa na mãe por a mãe não estar presente, né? E a gente faz muito isso, né? De se sentir culpado. Às vezes eu tenho um filho, ele faz muito isso. Mãe, eu fui em todas as eventos, festas, e teve uma única vez que eu não fui. Ele lembra da única vez que eu não fui. O resto, a única vez que eu não estive é aquilo que traz, né? O resto falando, não, mas eu fui nesse, não, mas naquele dia que você não foi. Então, é muito engraçado para a gente trabalhar também, quando a gente fala sim para a gente entender também qual é a nossa... o que eu dou conta, aquilo que eu não dou conta, e como eu trabalho com aquilo que eu não dou conta, né? E está tudo bem. Está tudo bem se a gente não dá conta, está tudo bem pedir ajuda, está tudo bem, né, falar não para o outro para falar sim para você, mesmo que esse outro seja seu filho, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa, não posso. Tem que falar não para o outro, para você falar sim para você. E outra coisa que eu adorei, ela tem um discurso que ela faz na universidade, que ela fala uma coisa fantástica, que é um evento de formatura na universidade. Foi o primeiro evento que ela foi convidada, que ela falou sim, numa faculdade que ela estudou, e ela falou uma frase que me marcou, que a formatura, né, daqueles jovens também é a formatura dos pais. A partir daquele momento, assim, missão cumprida, sabe? Eu fiz o meu melhor, agora é com vocês, assim. Encerra aquela fase, né? Senão a gente fica naquela de querer, assim, não, encerra. Achei fantástico isso. Quando você fala essa questão, né, da culpa, né, tem uma parte aqui bem rapidinha do livro que fala bem interessante sobre isso, sobre essa questão de você ter muita coisa para fazer, você se sentir cansada, os filhos estão cobrando a sua presença, e você não consegue dar conta de tudo. E também você admitir que você não é tudo, né? E aí ela fala aqui assim: posso viver a vida ou posso desistir dela. O que aconteceria se eu desistisse de novo? Quem eu me tornaria? Quanto tempo eu levaria para começar a escalar de novo? Será que eu sequer teria forças para começar a escalar de novo? Ou esse seria meu fim? Não estou pronta para isso, não posso terminar. Esse não é o fim. Essa não é a linha de chegada. Estou inacabada. Então, não importa o quanto eu queira, não posso mais me permitir dizer não.
Não, já não faz parte do meu vocabulário. Não, é um palavrão. O tempo tinha acabado, o ano tinha terminado, mas eu não. Entende? Então, assim, ela começou a perceber que ela não ia desistir mais, né? E numa construção de um processo que é nosso, construir a gente, no início é doloroso, é difícil, a gente precisa aprender a lidar com aquilo, mas depois a gente vai absorvendo aquele aprendizado, sabe? A gente vai aprendendo a estar num novo momento, num novo tempo e se reinventar. Sabe? Se reinventar, se reconstruir, e isso é magnífico. Então, toda vez que a gente está num ambiente, isso acontece muito comigo, e aí vem aquelas coisas negativas, né? Vem o peso das responsabilidades, a gente procurar se agarrar no que a gente está construindo, e não desistir, não abrir mão, porque é um processo. Não é da noite para o dia, não é no estalar de dedo, é um processo que a gente precisa se apaixonar por ele, se apaixonar por mim e continuar insistindo para continuar esse processo de construção como mulher. Né? Ela fala também no congresso que ela foi de Mulheres Poderosas, né? Para ganhar um prêmio, e ela fala lá que ela não é uma mulher que ela teve a iniciativa de ganhar e tal. Ela começa a reconhecer as mulheres que vieram antes dela, né? Porque quando a porta se abre para a gente estar aqui hoje livre, conversando sobre um livro, nós, mulheres pretas, muita coisa aconteceu. Rosa Parks teve que dizer não. Não vou levantar. Né? E, para a gente estar aqui hoje, conversando, um livro de uma outra mulher preta, premiadíssima, né? Que a gente gosta, eu preciso entender que a Elizabeth veio antes, né? Que a Ana veio antes, que muitas mulheres estão passando todos os dias lutas que eu nem conheço, que eu posso nem imaginar. E essa rede de apoio faz isso, nos aproxima e nos conecta a partir daquilo que a gente está passando na nossa história, na nossa rotina, na nossa vida, e a gente agrega isso e se une. Né? Porque a gente precisa de amigas, a gente precisa de rede de apoio, senão a gente não consegue. Então, para a gente estar aqui hoje, outras mulheres perderam a vida, foram torturadas, entende? Tiveram que negar, dizer não vão chegar nunca onde a gente está. Né? Então, eu penso assim, que cada momento que eu tenho, como ela fala, né, os 15 minutos que ela tinha de brincadeira com a criança dela, né? Ela estava pronta para receber um prêmio e a criança, quer brincar? Né? E ela falou assim, então, quando a gente tem aqui 1 hora para conversar, estar presente nessa 1 hora. Né? Estar ali de corpo e alma e reconhecer que a gente está ali, é uma oportunidade que a gente está ali de mudar a nossa vida, mudar a vida das pessoas com quem a gente está, o nosso entorno, e a gente tem um aprendizado para ser uma mulher melhor. Sabe? Isso me tocou, me pegou dessa questão. E eu quero construir, sim, rede de apoios. Eu quero ter certeza que as pessoas que eu estou andando são realmente as pessoas que eu quero estar. Com quem eu quero estar. Sabe? Sim. Ela relata também a importância da representatividade dela, né? Como uma mulher negra, americana, que ela, na verdade, ela se intitula PUD, né? Que é a primeira, única, diferente, né? Assim, ela relata como as pessoas pensam que é raro, né? Uma mulher como ela estar na posição que ela ocupa, sendo que é muito comum, tem muitos outros talentos por aí, né? Que não contempla essa oportunidade. E ela relata sobre o peso dessa oportunidade, né, de ser uma PUD, né, de ser diferente, que ela representa um povo que está ali, que não pode errar, um povo que ela tem uma missão maior, né? É como se ela não pudesse errar de jeito nenhum. Ela é muito comprometida com o trabalho dela, ela sempre tenta entregar o melhor, justamente por causa dessa causa, né? Dessa bandeira que ela levanta e segura, né? Levanta e segura com maestria. E uma coisa que ela fala, né, dessa ser a primeira, única, diferente, que eu gosto muito, ela diz que alguns temas. Primeiro, uma coisa que eu acho que eu até voltando um pouco, que ela fala, que é a questão de você ser verdadeira, né? Que quando ela traz essa questão do sim, ela percebe que às vezes a gente não é verdadeira. Foi até que ela começa a perceber que você tem respostas
prontas, né? Aquela resposta do atleta, né? O jogo foi bom, jogamos bem, o time vai chegar numa vitória, o técnico não sei o quê. Então, ela fala dessas respostas que não são verdadeiras, né? Que, às vezes, as pessoas fazem perguntas e a pessoa não é verdadeira naquilo que ela está falando, começa a fazer discursos e falas muito prontas. E uma coisa que ela fala, que tem coisas que eu tenho muito... fiquei encantada, né? Que ela fala que ela não gosta da palavra diversidade. Eu achei fantástico, assim, que tem temas que perguntas diversidade, se feminista, não sei o quê, que não faz mais sentido falar sobre isso. E ela fala que diversidade não deveria ser diversidade, mas sim normalidade. Ela não fala no livro, mas ela fala no discurso. Que eu fiquei curiosa com relação a isso, eu fui pesquisar as falas que ela tem sobre a questão de diversidade. E ela fala que ela não fala mais sobre que não é correto de falar diversidade, que isso tem que ser chamado normalidade, que a normalidade é que as pessoas são diferentes. E a gente precisa entender que isso é a normalidade, né? Não é diversidade. Diversidade não, é a normalidade. É a normalidade que nós somos diversos, que nós somos diferentes. E ela traz uma coisa que eu também achei muito bacana, da construção das personagens das suas séries, que as pessoas precisam se ver, né, nas suas obras. Então, os personagens são homens, mulheres, brancos, negros, de outras etnias, são pessoas com orientações sexuais diferentes. Então, que as pessoas precisam se ver. E ela faz um discurso num outro evento falando sobre diversidade, que ela fala isso, que as pessoas LGBTQI+, pessoas pretas, que elas podem se sentir tranquilas, que com elas não estarão sozinhas, porque elas serão sempre representadas. As pessoas precisam se ver, e quando a gente começa a ver, né, em séries Crazy Atos, diretor do hospital que é médico, que é uma médica negra que é cirurgião, uma advogada negra poderosíssima, as pessoas começam a perceber que isso é o normal. Eu achei assim fantástico essa fala dela, fantástica. É por isso que na fala ela diz assim, precisa ter mulheres de todos os tipos, né? Nas Mulheres Poderosas lá que ela vai receber, e ela diz precisa ter mulheres e homens de todos os tipos. E precisa existir a pluralidade, entende? Presente em todos os ambientes. E isso é muito sério, porque se a gente entende que isso não é feito, que isso não é realizado, algo precisa mudar, né? Algo precisa ser feito para que todas as pessoas se vejam, se sintam representadas. E isso é importante para a construção das crianças, dos adolescentes, de nós, mulheres, né? Então, todos nós precisamos ter, sim, esse incentivo, né? Esse encorajamento de nos ver em qualquer posição, em qualquer lugar que chegarmos, né? Termos essa representatividade e essa presença do corpo negro, do corpo LGBTQIA+, né? De todas as mulheres e crianças, e caminhar para essa normalidade, que não é normalidade na construção do ecossistema que a gente vive, mas que deve ser resgatada. Sim, ela fala muito isso, que ela traz representatividade da vida real nas séries dela, né? Então, ela vai no ambiente real, ela traz pessoas reais para que as pessoas se identifiquem, né? Eu não assisti Grey's Anatomy, não assisti, mas eu vou assistir minha próxima série. Mas eu assisti uma série que ela foi diretora executiva, né? Que é aquela How to Get Away with Murder. Isso, com a Viola. E ela, nossa, é fantástica a série. E realmente traz pessoas reais vivendo situações reais, né? Em muitas personagens você vai achar alguém que você se identifica. Tem o rapazinho lá, que ele é homossexual, tem a Viola, que é negra, tem a amiga da Viola, que eu esqueci o nome dela, a Bonnie, né, que é a melhor amiga, que é branca. Aí tem uma série de histórias que você vai tentar se identificar ali na série, né? E ela fala isso. Quando as pessoas vão para a TV e elas vão parar e assistir, ela quer se ver lá. Ela quer ver a vida dela em algum momento ali representada, né?
É interessante esse ponto. Ela traz muito, e assim, é lógico que a gente tem aqui um cenário diferente, né, do americano, e ela coloca pessoas negras em cargos de muito, sabe, igual por igual, né, em cargos de muito poder, né. Então, quem assistiu, Crazy Anatomy, os médicos, né, o dono do hospital, os cirurgiões, o médico-chefe, eram negros, eram orientados. Então, ela traz as pessoas ainda em situação de poder, né? Então, ela não traz as pessoas em situação de subalternidade, não, ela traz as pessoas em situação de poder. Eu estava lendo também, né, que foi um dos maiores sucessos. Você não assistiu, você vai... Olha, acho que essa série durou muitos anos, eu não sei quantos anos, mas... Assim, uma década, eu acho, então, né? se você não assistiu, acho que você vai ter que... Porque começou com uma história e aquilo morreu gente, personagens foram mudando, tal, e ela fala muito dessa questão do real. Eu estava lendo o pessoal da ABC falando por que eles gostam dela, da maneira que ela escreve, porque ela primeiro, ao invés de se preocupar com a história, ela faz com que você se sinta na personagem. Você começa a conhecer a personagem, você se apaixona pela personagem, aí, em torno disso, com o enredo, eu achei fantástico, ela faz, que normalmente você fica numa série médica, por exemplo, é aquele caso de um paciente doente, que tem que operar, que não sei o quê. Ela não, ela traz a questão médica, mas ela foca na personagem. Eu quero conhecer aquela pessoa inteira, né? Depois que eu conheço aquela pessoa inteira e os seus desafios, os seus medos, as suas relações afetivas, aí sim as pessoas se envolvem. É fantástico essa forma de construir, né? Da maneira que ela faz. E que me fez pensar também, quando eu li esse livro, ela traz isso, né? Nós estamos nos Estados Unidos, um país onde há racismo, mas há oportunidades, né? As pessoas estudaram, ela veio de uma família de classe média, né? Então, as pessoas têm a oportunidade. E como você tem a oportunidade, quantos talentos tem aí? Acho que quantas pessoas que a gente vê que pode ter aí, que pode ser uma roteirista maravilhosa, que não é dada, ela é invisível, né? A gente não dá oportunidade. Eu acho que quando eu vejo a Shonda, a Viola, a Oprah, é isso que me traz, né? Nós temos aqui uma população, 56% da população negra, e quanta gente, quantas Violas e quantas Shondas deve ter no Brasil que é criativo, que tem pessoas que a gente não desenvolve, né? Não faz aquilo crescer, que faz o país como um todo crescer, né? Nós temos aí talentos, né, em todas as áreas que a gente mata diariamente, né? A gente não dá oportunidade para que essas pessoas se desenvolvam, né? É verdade. E ela fala assim que as pessoas, né, quando elas chegam ao patamar da montanha, né, as pessoas negras, as pessoas diferentes, indianas, elas chegam no patamar da montanha, o pessoal acha que é raro, e não é raro. Não tem nada de raridade nisso, porque são pessoas... como a Beth falou, existem pessoas normais por aí, é o normal, né? Deveria ser o normal, não deveria ser a diversidade. Ela trata esse ponto. E quando a gente ouve sobre essa questão de outras pessoas parecerem ser invisíveis, me ocorre que a gente precisa ter uma consciência de colaboração com as outras pessoas mesmo, né? Até com a gente mesmo, né? Estar num ecossistema em que as pessoas têm umas às outras como competidor, né? Como pessoas que eu vou precisar lutar para chegar primeiro, né? Ninguém ganha com isso, né? E aí essa normalidade não vira a nossa realidade, que todo mundo tem uma Viola por aí, tem uma Shonda, tem uma Thaís Araújo, tem um Lázaro Ramos, tem uma Maju, entende? Elas estão aí. E, se por acaso, isso é um aprendizado nosso, se por um acaso a gente se deparar com alguém assim, que a gente acolha, que a gente traga, que a gente agregue, né? E o que ela fala sobre essa questão da gente estar inacabado e a gente não desistir é muito importante, porque há lutas e lutas, né? Luta em cima de luta, eita atrás de eita, não vai parar. E a gente precisa, como ela fez no livro, acreditar na gente.
acreditar na gente, não negar esse talento que nasce com a gente e, por muitas questões de limitações, barreiras, coisas que a gente encontra na vida, a gente deixa morrer. A gente enterra, a gente quer esconder, né? E ela diz, não desista, né? E isso é um encorajamento para nós, não desistir. Porque a Oprah, se a gente for olhar, eu gosto muito de ler biografias, eu gosto muito de ler a vida das pessoas que não eram nada, né? E, de repente, aconteceu alguma coisa na vida dessas pessoas, as pessoas mudaram o rumo da história, né? Seja por ela mesma, seja por oportunidades, alguma coisa assim, para mim, me encoraja a não desistir, né? E, assim, a gente vai passar por muita coisa. E eu, na minha vida, eu trago para mim de sempre olhar com um coração esperançoso, sabe? Ter esperança de que isso vai passar. Se eu estiver numa situação que está me limitando, se eu estiver numa situação em que ninguém me vê, se eu estiver numa situação em que eu não tenho recursos, eu pensar para mim, vai passar, sabe? E viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, e continuar construindo, continuar acreditando em mim, continuar dizendo sim para mim. Eu acho que essa determinação que ela fala, né, de ser ousada, ela falou ousada, determinada, corajosa, né, e não desistir, porque a determinação faz com que a gente não perca o foco. E eu queria perguntar para vocês, assim, de tudo que a gente leu, né, qual é o sim que vocês estão precisando depois dessas leituras todas que a gente fez, dessa leitura, desse rico conhecimento que a gente teve? Vocês trouxeram para vocês essa experiência de algum momento na vida de vocês você começar a dizer sim para uma coisa que está ali emperrada, que você se sente desconfortável? Aconteceu isso com vocês? O meu sim está sendo aqui. Porque eu tinha muito medo de falar mesmo, né? Eu tenho ainda um pouco, mas eu vou vencer, gente. O meu sim está sendo aqui, porque eu tenho muito medo de falar, também como a Shonda, por causa do julgamento das pessoas. Então, às vezes, uma crítica que a pessoa faz, para mim, tem um peso maior. Eu me importo com o que as pessoas dizem. E eu estou dizendo, o meu sim é isso. Eu não preciso me importar com os julgamentos, né? E eu posso falar, ninguém está aqui para me julgar. As pessoas estão aqui para compartilhar, para crescerem junto e tudo mais. O meu sim é para, sim, eu sei falar, eu posso falar. Esse é o meu sim. Nossa, que bacana, né? Falar que seu sim esse sim está aqui hoje com a gente, né? Eu acho assim, eu tenho hoje muito comigo, eu estou meio na fase da Shonda, eu não falo não, né? Para nada. Eu penso, bom, o máximo que vai dar vai dar errado, começa de novo, mas eu sempre falo sim. A minha tendência deveria ser falar, eu falo muito sim, às vezes eu deveria falar não. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho o sim como meu ponto de destaque. Talvez o meu sim hoje que eu preciso fazer é com relação a essa questão de saúde e alimentação, né? Fazer exercício, que eu acho que é aquele sim, fala não, sabe? Não vai tomar uma taça de vinho e vai fazer um exercício. Acho que esse é o sim que eu precisaria cuidar do corpo mesmo, né? Acho que esse sim talvez é o que eu precise para mim hoje. E uma coisa que eu acho que também que ficou muito forte da mensagem que ela falou, né? Que a gente não pode parar. Eu acho que quando ela fala, eu adoro discursos que são feitos para a universidade, para estudantes, né? E ela falou uma coisa que, assim, gente, o seu sonho pode ser que não aconteça, aquilo que você imaginava, todo mundo sonha e aquilo, mas não desista, né? Siga em frente, né? Ela desejava fazer uma coisa, hoje virou. Ela falou que nunca na vida dela ela podia imaginar que ela seria essa roteirista de TV, que ela nunca sonhou, mas ela nunca parou, nunca parou. Acho que assim aquela coisa, não pare. Você tomou a coragem de estar aqui, de falar, não pare. Não pare. Eu acho que é isso. Acho que uma das mensagens mais bonitas que ela deixa no livro é isso.
A gente fica, ai, meu sonho é... E, às vezes, seu sonho não vai acontecer daquele jeito. Faça outra coisa. Redirecione a sua rota, busque outros projetos, mas não pare. Não pare, né? Então, ela fala uma coisa... O tempo todo, ela traz essa mensagem. Quando ela fala de escrever uma série, ela fala que o carro precisa, os trem precisa estar sempre rodando, porque os trilhos estão sendo colocados, né? Então, eu preciso escrever 8 capítulos, porque a equipe está trabalhando. Então, cada passo que eu dou é um trilho que se coloca para o trem caminhar mais para frente. Então, essa questão é isso. Vai colocando, vai seguindo a rota e os trilhos vão sendo colocados, né? Você não pare com as suas coisas. Se não for aquele sonho, outros terão, você terá outra decepção, mas o fato de você não parar, né? Eu acho que esse sim é o que eu estou para mim. É não parar naquilo que eu acredito, né? Você falou assim, gente, eu acredito no meu propósito, nas coisas que eu acho que são importantes, né? Pode ser utópico para outros, mas, para mim, eu acredito na mudança, eu acredito que a gente tem um poder de mudar, e eu digo sim todos os dias para esse poder de mudança, né? Eu acho que é esse sim que eu digo diariamente para mim. Sobre essa questão do sim, eu também tenho os meus sims que eu preciso dizer. E, quando eu me deparei com esse livro, eu já tinha visto, né? Mas aí eu me comprometi com a Elizabeth de participar de corpo e alma com o Clube de Leitura Racial. E voltando a ter alegria e tal, e isso tem me alcançado de uma forma muito, muito rica, sabe? Muito abrangente. Eu estou amando participar. E a Elizabeth me dá essa oportunidade. E o Comitê de Igualdade Racial. E eu tenho um sim, que eu não vou compartilhar, porque é muito pessoal, mas eu tenho uma questão que eu preciso dizer sim, gente. E, assim como a sonda, eu estou inacabada. Eu preciso de sim, para ter aquela completude, entende? Porque algumas coisas a gente vai vivendo no automático, vai vivendo, e você está infeliz. E você precisa olhar para você e dizer, nesse ponto aqui eu estou infeliz. Preciso fazer alguma coisa sobre isso. E ela fala uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com todo mundo, que eu acho que a gente já está terminando, comece de algum lugar. Não é fácil, né? Se fosse fácil, não existia nada, a gente estava tudo no paraíso, era o céu e tal, mas não é a nossa realidade. Então, assim, comece de algum lugar. E eu costumo dizer que a gente não deve desprezar os pequenos começos. Né? Os pequenos começos, as coisas pequenas, um passo de cada vez, não começa grandioso, que não sei o quê. Isso é consequência, sabe? Mas a gente começar de algum lugar, de algum ponto, fazer. Os sonhos são importantes? São. Martin Luther King já falou sobre isso, a gente já conhece. Só que sonhar não realiza muito. Você fica ali vislumbrando, naquela utopia ali, você quer alcançar aquele ideal. Então, para a gente ter mais próximo o sonho, é fazer como a Rosa Parks. Não. Começou de algum lugar. Né? A luta pelos direitos civis, a gente conhece ela como a mãe da mulher que se iniciou a luta, porque ela fez algo, ainda que pequeno, uma palavra pequena. Não. Entende? Então, o meu encorajamento para a gente é continuar. Se a gente começou hoje, se o nosso sim foi aqui, se a gente tem alguns sims, que é cuidar da saúde, da nossa alimentação, do nosso corpo, e algumas coisas, questões pessoais e bem íntimas, que a gente comece. Que a gente saia daqui pensando, vou começar. Vai ser um mínimo gesto. Mas daí a gente começa. Aí a gente vê, nossa, não morri. Porque ela fala isso na sonda. Eu não morri. Eu estou viva, gente. Né? E é isso que vai acontecer. Verdade. E a gente começar de um lado. Então, eu sou muito feliz, né, Beth, por cada leitura que eu faço no clube. Eu espero que a gente consiga permanecer no ano que vem, né? E eu já tenho algumas ideias, que eu gosto de conversar algumas ideias com a Beth e tal, para o nosso clube ficar melhor ainda. Né? E a gente ter pessoas que realmente a gente quer estar para que faça isso crescer, né? Para que faça esse clube amadurecer, porque ele transforma, está transformando a nossa vida e está começando a partir de nós, e isso vai ser uma consequência se alguém vê alguma transformação. É consequência. Mas, a partir de mim, está acontecendo algo aqui, a partir do sim. Obrigada, viu? Vamos se despedindo, que
Eu acho que nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer a todos, todas e todos que acompanharam. Leiam um livro. Eu acho que é uma lição, vale a pena ler um livro, é fantástico. Ela tem uma forma de escrever maravilhosa, né? Não é maçante, ela é divertida, é um livro muito gostoso. Então, eu quero agradecer. No próximo mês teremos mais um clube de leitura, né? Esse clube de leitura começou em 2020 e vamos seguir, né, com esse clube. É um prazer sempre estar aqui com você. Ana Cláudia, por favor. Eu agradeço essa oportunidade. Para mim, realmente, esse sim, ele é muito incrível e é só o começo mesmo. Eu vim para cá hoje, eu queria ter trazido uma amiga, Bárbara, você vai me assistir, mas da próxima vez você prometeu que você estaria aqui comigo. E é a partir desse sim que eu também quero mudar a vida das pessoas, né? Igual a gente conversou aqui. A gente tem que construir essa rede de apoio, né? A gente tem que construir o ambiente em que a gente quer estar. E é a partir desse sim que eu espero construir esse ambiente. Beth, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigada ao Grupo Mulheres do Brasil. É fantástico estar aqui.